e que a Malu vai acabar aceitando eles dois, até mesmo perdoar eles dois. O Patrício grita e diz que a ele não, ela não tem nada, exatamente nada para perdoar ele e definitivamente a ela, a Cecília também não. A Cecília não baixa o tom e diz que ela, a Malu, tem que perdoar ele sim e muito, porque tudo que ela está sofrendo é por causa deles dois. O Patrício, já invocado, manda ela parar de se culpar e grita mandando ela esquecer a Malu e esquecer que essa garota existe. Tudo começa quando o Patrício chega em casa e cumprimenta a Cecília e pergunta com quem ele estava falando ao telefone. A Cecília diz que era com a Balbina, uma das empregadas da casa do João Miguel. O Patrício pergunta por quem ela estava procurando. A Cecília diz que era pela Rosa, a irmã dele, porque ela ficou de descobrir onde que a Malu mora. O Patrício, por sua vez, fica pálido de raiva com essa notícia. Depois o Patrício pergunta se ela já vai começar com isso novamente e se ela nunca vai parar ou desistir disso. A Cecília ganha força, se levanta e diz que em nenhum momento ela falou que iria desistir de procurar ou de se aproximar da Malu. Nesse momento, ele escuta a voz do demônio da Estefânia quando ela aconselhou ele a ser firme com a Cecília da mesma forma que ele é com os outros. Então o Patrício fala: Cecília, na clínica você ficou tão angustiada que eu não tive outro remédio a não ser tolerante com você, mas que eu continuo pensando da mesma forma. Já o Omar chega na casa da Lírio e pergunta se está tudo bem. A Lírio, sorridente, diz oi e pergunta se está tudo bem. Ele responde que sim e diz que é muito bom ficar perto do bebê. E brincando, ele pergunta se o bebê não quer ficar com ele e se ele não sente saudade. O Omar diz que ele é tão, mas a Lala tira a voz do Omar e diz que o bebê é muito ingrato. O Omar diz obrigado e pergunta se o bebê é tão ingrato igual a mãe dele. A Lírio diz para ele saber que ela não é ingrata não e que ela não esqueceu todo o bem que ele fez a ela, e fala que gostaria muito de devolver tudo a ele do mesmo jeito que ele gostaria, e fala que é verdade o que ela está dizendo, que gostaria muito de dar a ele mais do que ele deu a ela. O Omar diz que para ela dar isso a ele, basta apenas ele ter ela e o seu filho com ele. A Lala, por sua vez, acena para Lírios como quem diz: eita, agora tu se lascou. O Omar pega o bebê em seus braços e diz que ele cresceu bastante logo depois que foi embora. A Lírio diz que ele cresce todos os dias e é bem comilão. O Omar diz que não sabe de onde foi que o João Miguel tirou que ele é... Aí depois se cala. Porém, a Lírio pergunta o que foi que o João Miguel disse. O Omar diz que é porque o João Miguel estava achando que o menino tinha algum problema e que ele, o Omar, ficou muito angustiado, mas que ele tem certeza que isso não poderia ser porque ele sabe muito bem o quanto que ela ama o seu filho e se ele estivesse com algum problema grave, ela estaria desesperada. A Lala, que já estava segurando há muito tempo cocada e vela, ela decide se levantar e levar o bebê para ir dormir porque já está muito tarde. Ela pega o menino e manda ele dizer tchau e depois ela vai embora. E depois que a Lala vai embora, o Omar se senta e pergunta a Lírio se ela pode sair com ele a essa noite. A Lírio fica calada e ele diz que eles podem jantar em algum lugar que ela queira. A Lírio responde que não pode e o Omar pergunta por que não. A Lírio responde que é porque ela não pode sair à noite e o Omar pergunta se ela foi proibida. Ela responde que não e lamenta muito e o Omar diz que precisa falar com ela em algum outro lugar e como ela sabe muito bem, ele não gosta de vir ali naquela casa. Lírio responde que entende, mas que ela prefere que seja assim e que ele pode vir ali sempre que quiser sozinho. O Omar diz que entende e que ela não se preocupe porque o João Miguel está muito ocupado com aquele lance do julgamento e que ele está dedicado de corpo e alma naquilo e que a propósito eles dois tiveram uma discussão por causa dela. A Lírio, por sua vez, fica muito curiosa e ele diz que o João Miguel está achando errado que ele continue tendo esperanças em relação a ela.
e que ele, o João Miguel, acredita que o Omar não deveria mais lutar pelo amor dela e que o João Miguel não está se dando de conta que ele está fazendo algo semelhante defendendo essa moça com que ele está querendo se casar e que a única diferença é que ele, o João Miguel, está querendo tirar ela das garras da lei e ele está tentando tirar a Lírio de outro homem. Depois o Omar se senta e pergunta novamente se ele pode vir à noite buscar ela para sair. A Lírio, muito fria, balança a cabeça falando que sim. O Omar diz que tem a impressão que o ex-marido dela é muito moderno em todos os sentidos e que ele fica sem entender por que o ex dela proíbe ela de sair à noite enquanto ele fica andando por aí com outras, e depois ele pergunta se ela acha certo que o ex-marido dela fique por aí andando com outras mulheres. A Lírio fala que ele não tem que se preocupar com isso porque ela não tem nada com ele. Ela está se referindo a Estefânia. O Omar fica confuso e pergunta como que ela sabe disso. A Malu tira onda de doido e faz de conta que não sabe de nada e pergunta se ele não está falando da Estefânia, a filha do juiz Velarde. E é nesse momento onde o Omar, sem querer, revela tudo. O Omar diz que sim, que ela também é filha do pai da Malu e deixa a Lírio chocada com essa revelação inesperada. A Lírio fica chocada com essa notícia e pergunta se ele tem certeza que o nome da outra filha do juiz é Malu. O Omar, sem entender nada, explica tudo carinhosamente a ela e diz que a Malu é uma jovem que o amigo dele, João Miguel, era casado. A Lírio diz que tá bom, então ela se irrita porque ela não quer saber mais dessa história. Ela quer saber da outra porque o assunto agora ficou forte. E antes de continuar aqui, me responde uma coisa aí nos comentários. Você, na pele do Omar, quando descobrisse toda a verdade e sabendo que foi enganado esse tempo todo dessa forma, o que você faria com isso? Você perdoaria a Malu? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, por favor, e seu gostei, beleza? E voltando aqui, a Lírio pede para ele falar sobre o que ele disse, sobre o juiz ser o pai da Malu. O Omar diz que conheceu o juiz Velarde na tarde anterior e que ele esteve na casa do João Miguel e que ele ficou falando sobre a esposa do juiz que sofreu um acidente depois que foi ver a filha dele, a Malu. A Lírio se choca ainda mais com essa outra revelação e depois ela fica agoniada, se levanta e fica andando de um lado para o outro e perguntando se a filha dele é a tal Malu e diz que isso não pode ser, isso não pode ser. O Omar escuta tudo e pergunta a ela o que não pode ser. A Lírio gagueja em falar, já o Omar diz que acredita que deve ter tido aí uma confusão nisso, porque ele acha que eles devem ser também pai da outra e que o João Miguel explicou um pouco a ele, mas que ele não prestou muito atenção nisso. Mas tudo o que ele sabe é que a Malu é filha do juiz Velarde e da esposa dele. De volta à casa do Patrício, ele diz que não está disposto a aceitar que a Malu volte a humilhar a esposa dele. A Cecília, com um lindo amor de mãe, diz que isso não vai ser para sempre e que a Malu vai acabar aceitando eles dois, até mesmo perdoar eles dois. O Patrício grita e diz que a ele não, ela não tem nada, exatamente nada para perdoar ele e definitivamente a ela, a Cecília, também não. A Cecília não baixa o tom e diz que ela, a Malu, tem que perdoar eles sim e muito, porque tudo que ela está sofrendo é por causa deles dois. O Patrício, já invocado, manda ela parar de se culpar e grita mandando ela esquecer a Malu e esquecer que essa garota existe. A Cecília diz que ele sabe muito bem que ela não pode fazer isso e nunca vai poder. O Patrício então dá um ultimato e diz que nunca achava que iria falar um dia isso na vida dele, mas que ela vai ter que escolher entre a Malu e ele.